a primeira grande saga de Cavaleiros do Zodíaco feita por alguém que não é do Japão. Essa pode ser a definição inicial para falarmos um pouco sobre Saint Seiya, Odyssey Time, uma Odisseia do Tempo, feito de forma oficial pelo francês Jérôme Auquier, que inclusive é fã há muito tempo da franquia e que tem toda uma história própria antes de chegarmos inclusive nesse mangá que deve chegar em breve aqui no Brasil e que já tem estúdios tentando negociar para criar animação. Pois é, eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, no nosso quadro O que é Cavaleiros do Zodíaco? E pois bem, vamos entender melhor o que é Odisseia no Tempo. Mais precisamente, começou a ser publicado em 2022 e é uma saga de 5 volumes, cada um deles bem grande, diga-se de passagem, não apenas de tamanho, né, mas cada página seria equivalente a 4 páginas de um mangá tradicional, né, de uma história básica, e cada um é como se fosse um filme, diga-se de passagem, contando uma saga dos Cavaleiros do Zodíaco paralela à história principal. Então os acontecimentos eles ocorrem entre os arcos clássicos de história ou em paralelo quando existe alguma área de abertura, algum tempo sobrando com os cavaleiros que a gente não sabe o que aconteceu naquele período, né, que não tem muita informação, e aqui justamente ele pega essas margens para poder pegar e trabalhar em cima. Mas do que é essa saga, Luiz? Aqui nós temos o Deus Cronos, o Senhor do Tempo, tentando assumir o comando do Olimpo. A coisa, na verdade, começa um pouquinho menor do que isso, só que vai escalando à medida que Cronos vai ficando cada vez mais furioso, né, com a frustração dos seus planos, né? E ele tem o seu exército, que são as horas, os minutos e os segundos. Então, são cavaleiros, né, que os mais fracos são os minutos, né, que são justamente aqueles que seria equivalente entre os soldados rasos e cavaleiros de bronze, aqueles que equivalem aos minutos, né, que são justamente aqueles que têm um nível de poder entre um cavaleiro de prata e um cavaleiro de bronze, e as horas, né, que são justamente 12, representando as 12 horas do dia, e cujo nível de poder equivale a um cavaleiro de ouro e algumas vezes um pouquinho mais, diga-se de passagem. E o que ocorre é que justamente cada um desses 5 volumes é focado em um cavaleiro diferente. Então, nós temos os Cavaleiros Defensores de Atena clássicos da saga original, pegando e atuando na história, porém sempre tendo um em destaque. Então, no primeiro volume, nós temos o Ikki de Fênix tentando que vira alvo de ataque justamente das 3 guerreiras de 3 horas distintas do Cronos, né, que querem matar ele para evitar uma poderosa profecia e para com isso tentar pegar e aumentar meio que a visão que o Zeus tem sobre Cronos no Olimpo, para tentar pegar e mudar a imagem de Cronos perante o próprio Olimpo, né? Então são justamente essas 3 horas representam justamente as 3 fases do tempo, né? A criança, a jovem, a anciã, o passado, o presente e o futuro, aquelas que tecem o destino e cortam ele no final da vida da pessoa, né? Aquela imagem das tecelãs, das linhas do destino, né? Que parecem de diversas mitologias e que inclusive até na animação do Hércules da Disney apareceu, né? Então, aqui é justamente focado no Fênix, né? Mas temos os outros guerreiros também pegando, aparecendo, cada um tendo seu momento de brilhar, né? Inclusive, eu acho que um dos meteoros de Pegasus mais bonitos que eu já fiz desenhado, que eu quero mostrar pra vocês aqui, inclusive. Que, gente, olha só que cena linda, maravilhosa, né? E o que acontece é que esse material está chegando no Brasil, esse é o primeiro volume. Já o segundo volume, ele é focado no Cavaleiro de Andrômeda, sendo que esse primeiro volume, ele ocorre em paralelo às histórias da saga clássica. Aqui, lembrando que eu já fiz um vídeo só falando das sagas clássicas de Santuário e Poseidon aqui, gente. Então o que acontece? O primeiro acontece justamente na saga clássica, né? Onde o Ikki Cavaleiro de Fênix tinha se mostrado como ainda estando vivo, porém a gente ainda não sabia.
Porém, ele fica um bom tempo afastado antes de pegar e voltar para lutar nas 12 casas do Zodíaco, né? Então, aqui justamente mostra o que teria acontecido com ele nesse período. O segundo volume mostra já o Cavaleiro Shun de Andrômeda, e ele tem que lutar contra a irmã do Cavaleiro de Peixes. Pois é, aqui teríamos justamente a irmã do Cavaleiro de Peixes sendo tão poderosa quanto ele, só que tendo ido lutar do lado do Cronos, né? E indo justamente... E a ideia básica é que eles precisam pegar e roubar as correntes do Shun de Andrômeda, em um grande plano para tentar libertar o Prometheus de sua prisão no Olimpo, né, para pegar e ter justamente o Titã Prometheus como aliado do Cronos na grande guerra futura que o Cronos quer pegar e fazer contra o Monte Olimpo. O terceiro volume já é focado no Cavaleiro Cisne, que saiu recentemente, né, e o que ocorre? Já aqui, a saga se passa logo depois da saga de Poseidon, então vamos retornar. Primeiro volume se passa paralelo entre as sagas dos Cavaleiros. Então, entre a saga dos Cavaleiros de Prata, no meio da saga dos Cavaleiros de Prata, onde as coisas estavam rolando ainda, né? E o segundo volume se passa justamente entre Poseidon e a saga clássica, né? A saga do Santuário. Já o terceiro volume se passa justamente entre Poseidon, afinal Poseidon se passa em algumas horas só no fundo do oceano, então não teria tempo hábil, né? Então o terceiro volume se passa justamente logo depois da saga do Poseidon, onde Atena vai até justamente o local dos Cavaleiros do Grade Azul para levar a ânfora onde está preso a alma do deus Poseidon de volta à sua prisão original. Então, o legal é que aqui, os Cavaleiros do Grade Azul, que a gente quase não conhece nada na saga original, né, que a gente só tem um capítulozinho de umas 20, 30 páginas do Yoga descobrindo que eles são uma ordem secreta de cavaleiros que controlam gelo, que ainda estão vivos. Já aqui a gente mostra mais da ordem, qual é a função dele, de como eles foram fundados no passado, justamente tanto para guardar a ânfora do Poseidon, mas como inclusive guardar o próprio fogo do Olimpo, que teria sido roubado pelo Prometeu, fogo esse usado inclusive para pegar e forjar as lendárias armaduras, né? Sendo que aqui temos, como eu falei, né, o protagonismo do Cavaleiro Cisne, né, inclusive mostrando, né, como o Cavaleiro de Cisne original teria sido responsável, meio que um dos cavaleiros que foi responsável por fundar a Ordem do Grade Azul, essa ordem secreta de cavaleiros, né. E naturalmente o Cronos quer pegar e roubar esse tamanho nível de poder que é o Fogo dos Deuses. Os próximos volumes, eles não temos detalhes da história, mas são os cavaleiros mostrados que faltam, né? Que é o próximo volume, é justamente o Cavaleiro de Dragão, o Shiryu, e que deve se passar justamente, então, em paralelo ou logo depois da saga de Hades, o que já é extraordinário, já que a saga de Hades foi a última saga da clássica, né, que inclusive foi adaptada no início do ano, no início dos anos 2000, né, só que temos um detalhe interessante. O Jérôme Auquier, que faz toda essa ilustração e que cria tanto a arte como o roteiro, tudo sob supervisão do Kurumada lá pelo Japão, o que acontece? No início dos anos 2000, como ele começou a ser conhecido tanto pelo fandom quanto pelos estúdios japoneses, ele pegou e fez na época uma animação curta, como se fosse um trailer e um início e uma abertura para a saga de Hades, para a saga contra o Deus do Submundo, que já tinha sido completada no quadrinho há anos, mas nunca tinha sido ganhado animação. Então o que acontece? Na época ele pegou, fez esses vídeos na web, onde a gente nem tinha YouTube ainda, os vídeos viralizaram, na época os estúdios japoneses pegaram e resolveram adaptar Poseidon alguns anos depois e Poseidon não, Hades, e reativar toda a franquia de Cavaleiros do Zodíaco junto com Kurumada, né? E anos depois, né, o Jérôme Auquier, que era um artista profissional, só que fazia os seus fanzines e ideias de Cavaleiros do Zodíaco, inclusive na época ele até queria os direitos autorais para produzir a sua própria obra. Então, 20 anos depois, finalmente, ele conseguiu os direitos de pegar e adaptar Cavaleiros do Zodíaco, né, criar os seus próprios quadrinhos, né, o que é muito bacana. Sendo que, então, a próximo volume deve se passar logo em paralelo aos acontecimentos da saga de Hades, em algum momento, né, ou logo depois, né. Então, de qualquer forma, a gente tem quase como uma coisa
um volume quase que no processo de encerramento da saga clássica. Só que o que acontece? O último volume, automaticamente, vai ser o do Cavaleiro Seia de Pégasus. Só que com isso, significa que o único momento onde dá para pegar e passar a história, já que o Pégasus, quando acaba a saga de Poseidon, ele fica em coma durante um tempão, tanto que toda a continuação que teve de Cavaleiro Zodíaco recente nos quadrinhos, Next Dimension, ele se passa justamente com durante esse período, com o Sei em coma, os outros heróis tentando dar um jeito de reviver ele. Lembrando que assistam meu vídeo, o que é Cavaleiro Zodíaco Next Dimension, para conhecer melhor essa saga. Então o que acontece? A única forma dele pegar e ter uma aventura nova é logo depois disso. Então, então a gente deve ter, justamente ao mesmo tempo que estivermos lançando a nova saga depois de Cavaleiros do Zodíaco de Next Dimension no Japão, de quadrinhos, a gente deve ter ao mesmo tempo um volume japonês mostrando justamente uma continuação direta justamente mostrando o Cavaleiro de Pégasus logo depois de tudo que aconteceu, enfrentando uma mega saga, continuando a luta contra o Cronos, sabe? Então, por isso deixa justamente um dos volumes que deixa o pessoal mais animado, diga-se de passagem, pelo menos eu no caso, né? E uma das coisas interessantes é que em cada um desses volumes a gente conhece melhor o passado e as origens de cada uma das armaduras, né? Por exemplo, o primeiro a gente conhece melhor sobre a origem do Mestre e do Ikki, que a gente quase nunca teve informação oficial, né? E comenta mais da armadura do Ikki ser o segundo cavaleiro que já usou ela, que o primeiro cavaleiro foi maligno, né? E por isso a armadura ficou resistente a se vestir em qualquer outra pessoa depois. No outro volume a gente conhece mais da questão da origem das correntes de Andrômeda. Lembrando que é proibido os cavaleiros de Atena usarem armas. Então, por que diabos tem algumas armaduras têm armas, diga-se de passagem? Então, ajuda a justificar um pouco. O próximo falando um pouquinho mais sobre a questão da armadura de gelo do Cisne e da questão de controla o gelo, né, do Cisne, e justamente a questão dos Cavaleiros do Grade Azul. Então pegando cada uma dessas brechas, essas coisas que foram só comentadas, mas nunca mostrada, mas nunca realmente detalhado, explicado nos quadrinhos, finalmente explicando, né? E o que acontece é que vai chegar oficialmente aqui pela editora New Pop, né, a mesma que coloca aqui o Cavaleiros do Zodíaco Saga G. Estou torcendo para ter uma boa periodicidade, porém, como é um volume que sai a cada 6 meses lá na França, né? Então, é um bom tempo para pegar e sair cada volume aqui no Brasil, na minha opinião, sabe? Deve ir na faixa em torno de uns R$90, mais ou menos, né? Torcendo para manter o mesmo grau de qualidade, né? Mas é uma coisa legal, porque mesmo se você não colecionar a saga inteira, cada um deles é uma história completa com início, meio e fim. Pronto, você não precisa dos outros para entender, né? Então, se você quiser pegar o seu cavaleiro favorito e ler aquela aventura, beleza, de boa. Então, imagine muito mais como se cada um, se ao invés de for uma série em quadrinhos, muito mais como se cada um fosse um filme, como se fosse um volume único de Cavaleiros Zodíacos que se unem todos no final quando você pega os detalhes da trama, sabe? Então, é uma matéria que eu tô apreciando bastante e que eu quero muito que vire animação, né? Ainda mais se for por um estúdio europeu. Lembrando que a gente tem animações ótimas na Europa, como o Clube das Winx, por exemplo, as Três Espiãs Demais, né? Martin Mystery. Então seria bem bacana se pegasse e fosse um estúdio europeu pegando e adaptando esses materiais. Seja na forma de criar, na forma de minissérie, seja na forma de filmes de animação, né? O que seria bem bacana, né? E eu quero saber de vocês, se vocês já leram esse material em algum momento, se vocês planejam conhecer mais de Saint Seiya Odisseia no Tempo, coloca aqui nos comentários, compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo. Falou!